De Colombo para o mundo. 2 vinhos paranaenses ganham medalha de ouro em um concurso francês, que é reconhecido como uma das mais importantes premiações do mundo. E é conquista inédita, hein? Esses foram os únicos vinhos tintos brasileiros que já ficaram com ouro nessa competição. Vamos ver. A vinícola fica localizada em Colombo, região metropolitana de Curitiba. E são de lá 2 vinhos que foram premiados com medalha de ouro na França. O Censurato Cabernet Sauvignon e o Paradigma Haute Cuvée Tannat, que conquistaram essa medalha de ouro no concurso Vinalis, que é um dos mais prestigiados e mais importantes no mundo do vinho. Primeiro porque ele é realizado em Bordeaux, na França, que talvez seja uma das regiões aí mais icônicas de produção de vinhos no mundo. E até pelos próprios jurados que participam, os vinhos que integram esse concurso, é uma competição bastante prestigiada. E esses 2 vinhos foram os únicos vinhos tintos brasileiros a receberem a medalha de ouro nessa competição. Então isso deixa a gente bastante feliz e, de certa forma, franco-italiano colocando aí o nome do vinho tinto brasileiro também entre os melhores do mundo. Isso é bem importante. Mas para o vinho chegar nesse patamar, é preciso passar por um longo processo de produção. E tudo já começa na seleção das uvas que vão ser usadas. As nossas uvas nós cultivamos em diferentes regiões brasileiras, porque depende da região onde cada uva tem a sua melhor adaptação. Uma vez que essas uvas estão maduras, a gente faz a colheita das uvas e aí vamos fazer todo o processo de vinificação aqui na vinícola. Primeira etapa, a gente vai fazer a seleção dos cachos. Aí vamos passar esses cachos numa máquina que vai separar galinhos e folhinhas para fazermos o esmagamento das uvas e com isso obtermos o mosto de uvas. O próximo passo é a fermentação, fase em que são usadas leveduras para transformar as uvas em vinho. Na fermentação, as leveduras consomem açúcar da uva, transformam em álcool, produzindo assim o vinho. Depois da fermentação, alguns vinhos vão ser trazidos aqui para esse ambiente, onde eles vão para a etapa de maturação. Os vinhos são colocados nesses tonéis de carvalho, onde ficam de 12 a 36 meses. Depois disso, vão para as garrafas, para continuar o processo de amadurecimento por mais 2 anos. Então, aqui nós estamos num ambiente subterrâneo, que permite que a gente tenha temperatura sempre constante e também uma luminosidade sempre ausente. Acendemos um mínimo de luzes para acessar o ambiente. Isso é bem importante. A barrica de carvalho ela vai permitir o que a gente chama de microoxigenação, que através dos microporos da madeira, o vinho sofre esse processo, que ele vai deixar os taninos do vinho mais macios. O tanino é aquilo que dá aquela sensação de secar, de amarrar a nossa boca quando a gente degusta um vinho tinto. Com essa passagem nas barricas, esses taninos vão deixar de ser agressivos e vão ficar macios, equilibrados para a gente consumir. O processo é tão complexo que atraiu a Heloísa e o Diego, estudantes de logística, que por causa de um projeto da faculdade, foram até a vinícola conhecer o passo a passo da produção de vinho. O processo do vinho, da uva, do cristal que faz para fazer o vinho é totalmente diferenciado, a gente nunca tinha visto isso de perto. Foi muito interessante, descobrimos bastante coisa, o processo de distribuição deles. Com certeza a gente vai levar para dentro de sala de aula, fazer um projeto bem legal sobre isso. As garrafas são rotuladas e vendidas na loja, que fica logo na entrada da vinícola. Os vinhos que foram premiados na Europa fazem sucesso entre os clientes. A gente tinha vindo aqui no começo de 2019, né? Então foi antes da pandemia que eles tinham um restaurante aqui, então a gente veio fazer degustação, conhecer um pouquinho a vinícola, né? Que na época já era um pouquinho conhecida na região. E aí a gente veio e aí depois, né, agora com esses prêmios que eles ganharam, a gente veio de novo e conhecer um pouquinho as novidades, né, da vinícola. E aí já fez degustação, aprovado os vinhos, como é que está a experiência? Show de bola, os vinhos merecem mesmo ter as premiações que tiveram.